Pessoal, socialismo e liberdade. Essa iniciativa de construção do encontro, né? Imagina que é fundamental que a gente esteja a conjuntura que a gente está enfrentando, né? De crises aí e século XXI, né? As crises têm um imperativo, né? Que é, de fato, de nós que ensejamos, né? Buscando uma transformação radical dessa sociedade, dar conta, está bastante armado, né, para o debate que está colocado, não só para o debate, mas para a ação, né? Então, o objetivo do encontro, quando a gente pensa também em organizar, vem muito nesse sentido, né? E digo isso, inclusive, no diálogo com aqueles e aquelas que não são filiados, né? A gente já tem aqui alguns companheiros que não são filiados, né? Alguns que são bastante próximos, inclusive, mas que têm acompanhado a nossa trajetória, nossos debates. A gente chegou aqui no Ceará também a organizar o lançamento do programa Socialista, da nossa campanha presidencial ano passado, e essa semana inteira a gente tem também, para além do encontro ecossocialista, né, uma iniciativa de construção da Semana do Meio Ambiente. Né? Amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e nada mais necessário, né, do que a gente fazer o debate sobre a crise ecológica e a alternativa ecossocialista, né? Quer dizer, a saída que a gente visualiza, né, para o que está colocado como uma proposta de manutenção da vida na Terra, mas em outros marcos, né? Das relações baseadas não na exploração que o capital provoca, né? Não do ser humano e da natureza. Né? Então, a gente vem construindo esse debate e a ideia do encontro é a gente fortalecer essa discussão dentro do partido. Né? Então, a gente contou com o apoio da Fundação Lauro Campos, do Diretório Nacional, e assim, a gente fica muito satisfeito, muito feliz de ter a participação de todos. O nosso setorial, ele leva o nome de uma pessoa muito cara, muito querida para a gente, que foi inclusive companheiro da Luciene, né, que é o companheiro Paulo Piramba, né, que foi o cara que animou muitos de nós nesse debate, nessa discussão sobre a questão do socialismo ecológico, do ecossocialismo. Né? Então é sempre importante a gente lembrar, porque o Piramba nos inspira até hoje, né? pelo seu conhecimento, né? Mas principalmente pela sua valentia militante. Né? Comprava todas as boas brigas que a gente precisa comprar dentro do partido e principalmente na sociedade. E nós teremos um encontro que o formato que nós pensamos aqui foi um encontro que não ficasse só dentro aqui do nosso debate. Tanto é que o início dele, de alguma forma, vários companheiros, principalmente no caso aí foi o pessoal do Pará conseguiu acompanhar, por causa dos horários, um evento que nós estamos trabalhando junto, né, participando junto da Semana do Meio Ambiente dos movimentos sociais. E hoje de manhã e de tarde foi exatamente a visita, né, às duas etnias, a Nassé e Itapeba, e no meio a manifestação, né, contra a térmica do PECEM. Né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. E o nosso encerramento no domingo será na Festa da Vida, no Parque Rio Branco, né? De forma que nós estaremos fazendo um debate também das questões locais, né, com a presença de cada um e de cada um de vocês. O encontro, ele terá, vamos dizer, nos próximos 2 dias, na sexta e no sábado, 6 eixos temáticos. Então, para vocês saberem, né? O eixo temático do agronegócio e da soberania alimentar, onde entra esse debate já levantado aqui sobre a questão dos agrotóxicos. Matriz energética e mudanças climáticas, que eu acho que essa fala agora seguinte do Alexandre vai ser muito importante, né, para fazer essa introdução. A crise hídrica, né, está aí o debate da revista. Tá? Povos originários e comunidades tradicionais, cidades ecossocialistas e a questão urbana, de fazer esse debate na Marcão, que atua muito lá em Salvador com esses temas, né? E oceanos e zona costeira. Claro que os temas eles se interconectam, eles se cruzam entre si, óbvio, né? E aí até o debate, se nós vamos fazer em grupos, se vamos fazer em plenário, mas isso a gente vai fazer essa discussão lá. A ideia dessa primeira mesa aqui de introdução é exatamente a gente fazer um debate sobre a crise, não é? A crise
socioambiental, civilizatória, planetária, em que nós estamos imersos nesse momento e que a questão climática é apenas um dado, mas talvez o mais importante, mas tem outros aspectos essa crise, não é? E nesse debate, evidentemente, claro que há uma disputa do ponto de vista da saída da crise, óbvio. Não é? Por exemplo, o capitalismo verde acha que a saída se dá pelo capitalismo. Não é? Então, quem assistiu Uma Verdade Inconveniente vê o Al Gore dizendo claramente, os dados do IPCC depois diz que é o capitalismo que vai resolver. Então a gente já sabe, né? A economia verde, né? A precificação, né? A transformação de tudo em mercadoria, etc. E há uma disputa, evidentemente, nossa, do ponto de vista de que nós consideramos de que quem criou a crise não poderá resolver. Mas isso é um debate da gente. A presença da Luciene aqui é muito importante porque há um tema que está muito ligado a essa questão, que é o tema da injustiça ambiental, o tema do racismo ambiental, tá certo? Que hoje também se desdobra nesses outros aspectos, tá? Na injustiça climática, na injustiça hídrica, tá? E aí você pode pensar em vários recortes, né? No recorte racial, no recorte de gênero, né? Tem vários recortes que a gente pode fazer, né? Esse trabalho, eu acho que a Luciene pode dar uma contribuição depois desse aporte aqui que o Alexandre vai fazer. Então a nossa ideia é essa, tá certo? A gente continua amanhã e depois, né? Eu acho que, até por conta do adiantado da hora, né? A gente, claro, tem uma ou outra questão surgindo, a gente não vai deixar de responder. Mas os temas mesmo, né? Que vão ser levantados aqui nesse debate, são temas sobre os quais nós vamos nos debruçar durante 2 dias, tá? Com tempo para fazer essa reflexão e, acima de tudo, para que a gente possa sair, né, com alguns pontos programáticos para o nosso partido. Nós, a gente precisa dizer isso de forma clara, nós ainda não somos, como eu sou otimista, eu falo ainda, tá, um partido ecossocialista, né? Eu sempre brincava, a gente brincava nos nossos, né, encontros anteriores, né, que a gente quer transformar o PSOL no PSOL, Partido Ecossocialismo e Liberdade, tá? Então isso aí ainda, vamos dizer, é um projeto nosso, porque muitos da esquerda ainda estamos presos, né, a uma certa matriz produtivista, consumista, desenvolvimentista, progressista, entre aspas, tá certo? Que a esquerda toda, né, de um modo geral, mas o nosso partido também ainda é refém, tá? Então é preciso também trabalhar por dentro do partido. E esse ano nós temos um congresso do partido. Então, o nosso setorial quer chegar, tá certo, nesse congresso com força para apresentar propostas claras e evidentes e concretas. Só para dar um exemplo, o Alexandre vai tratar disso, né, a questão do pré-sal, né, onde muitos iludidos aí, desinformados ou sei lá o que, acham que vai ser a salvação da lavoura, tá certo, do ponto de vista da educação, por exemplo. Então, são enfrentamentos que a gente tem, evidentemente, que fazer, né? E para um partido como o nosso, que é um partido que se pretende novo tipo, né, outras questões vão estar colocadas para a gente, né? A questão antirracista, a questão feminista, a questão anti-homofóbica, a questão dos direitos humanos, a questão do abolicionismo penal, quer dizer, são temas que nos dizem respeito, né? Mas a questão do ecossocialismo, vamos dizer, ela nos traz esse aspecto de transversalidade. E eu acho que a presença aqui do Alexandre e da Luciene nessa mesa são muito importantes, porque elas vão dar esse quadro, né, que vai, vamos dizer, definir o que nós vamos, de alguma forma, debater nos próximos 2 dias. Marta Trindade está presente, Paulo Piranga está presente, Irmã Dorothy está presente, Zé Maria do Tomé está presente, Marco Verón está presente, Chico Mendes está presente. A nossa luta, combate ao caráter destrutivo e predatório do capital, ele tem muitos e muitas pessoas que nós podemos chamar de heróis, de heroínas, de mártires. Mas é preciso que a gente tenha uma noção da escala do problema que estamos a enfrentar. Além dos mártires que eu fui capaz de nomear, vítimas
mais direta ou indiretamente, do caráter assassino do capital, nós ultrapassamos ontem a marca de 2.500 mortos na Índia, numa onda de calor inédita. 2.500 pessoas mortas por hipertermia e desidratação. Mortas não, assassinadas. Eu quero que nós passemos a encarar que os mais de 6.000 filipinos que sucumbiram quando o seu país foi atingido por um tufão de magnitude tal que poderia ser encaixado em uma categoria que os meteorologistas não conseguiram criar ainda. Seria um tufão de categoria 6, que desabrigou mais de 500 mil de famílias e deixou mais de 6.000 mortos. Eu queria que nós encarássemos os mais de 4.000 mortos que o Katrina deixou em Nova Orleans, negros e pobres, cruelmente abandonados pelo governo Bush. Eu queria que essas pessoas fossem lembradas, não como mortos de tragédias naturais, porque essas tragédias não são naturais. Eu queria que elas fossem lembradas como vítimas de assassinato pelo capital, particularmente pelo seu braço, que atinge mais longe, atinge os ares, que é a indústria de combustíveis fósseis. Eu quero falar para vocês sobre como eu entendo a crise na qual estamos imersos. E realmente eu lamento que ainda hoje a esquerda trabalha o conceito de crise como sendo algo mais fundamentalmente ligado à economia propriamente dita. Não, nós não comemos dinheiro, não, nós não vivemos transações financeiras. Dizendo Augusto dos Anjos, tataranetos do carbono e do amoníaco. Nós somos seres vivos, partes de uma teia de vida rica e complexa, que cobre e recobre essa esfera que nós chamamos Terra. De fato, durante muito tempo, e isso está talvez por trás dessa ilusão de que a crise mais fundamental é a econômica e que a contradição mais fundamental é a do capital versus o trabalho, talvez a origem dessa ilusão esteja no fato de que, efetivamente, durante muito tempo, os impactos que a humanidade foi capaz de imprimir sobre o ambiente ao seu redor eram de fato muito pequenos. Nossas primeiras comunidades, sim, usavam lenha para produzir fogo, sim, usavam madeira ou pedras para construir abrigos, sim, usavam peles de animais para cobrir seus corpos. Mas esses impactos eram tão diminutos que rapidamente a natureza não só era capaz de repor os recursos que consumíamos, como era capaz de processar os rejeitos que eram produzidos nesse processo. Hoje não. Hoje nós vivemos uma crise de metabolismo. E o termo metabolismo ela é uma analogia usada por Marx para designar a relação da sociedade humana com o restante da natureza em sua interação. Nós, no nosso processo de produção de bens, nós precisamos de fontes de matéria, nós precisamos de fontes de energia. Ao mesmo tempo que um organismo vivo precisa de alimento para sobreviver. Em um organismo vivo individual, esse alimento ele é processado. Ele oferece energia, ele oferece matéria para a composição do corpo desse organismo. Esse organismo ele também excreta. Ele produz excrementos, ele rejeita parte desse elemento que não é aproveitado. Assim também é o nosso processo produtivo. Nós precisamos, ou não em alguma medida, mas nós utilizamos no processo de entrada da produção de bens materiais hoje, grandes quantidades de ferro, grandes quantidades de carne bovina. Nós usamos água como insumo para alimentar esses processos. Nós utilizamos carvão e petróleo como fontes de energia. Nós utilizamos urânio como fonte de energia. E nós rejeitamos lixo radioativo. Nós rejeitamos gases de efeito estufa para a atmosfera, tratando-a, essa fina película que recobre e protege o nosso planeta e garante o equilíbrio de energia que sustenta o sistema climático, tratando-a como um verdadeiro esgoto a céu aberto. E é preciso que se diga claramente
Hoje, essa relação de metabolismo, ela entrou em crise profunda. Particularmente a partir da segunda metade do século XX, nós estamos vivendo uma época em que tudo se acelerou. Desde a barragem dos rios, ao uso de papel, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Esse período em que a história humana se entrelaçou com a história geológica é o que se chama, na comunidade científica, mas nós podemos e devemos dar um caráter político a esse termo, é o que nós chamamos de antropoceno. A cena do homem, a humanidade como uma força geológica dominante, ao ponto de que hoje mais sedimento, terra, areia, rocha, existe mais sedimento sendo movimentado pelas nossas atividades de mineração e agropecuária do que os rios e os ventos movimentam. Hoje, 2,5 vezes mais nitrogênio é fixado no solo por meio dos fertilizantes químicos artificiais que produzimos, fósforo. Todos nós tememos o urânio lá na mina de Santa Quitéria, mas eu temo também o fosfato. Eu também tenho uma contaminação por fosfato. Nós lançamos nesses solos 2,5 vezes mais nitrogênio do que todas as bactérias fixadoras no solo em escala mundial. O resultado disso são as águas verdes, que o meu colega Zé Carlos mencionou. Um processo de eutrofização, né? Como é conhecido. Esse momento, o antropoceno, ele é uma característica da aceleração do tempo geológico. E o que causa essa aceleração? O que levou a uma aceleração brutal do ritmo dos processos produtivos? Não é uma relação linear com a população humana. Nós não estamos aqui a resgatar Malthus. É uma relação muito mais direta com o modo de produção e a pressão para a hiperprodução e consumo em escala global. O capitalismo, ele funciona como um hamster impossível. Trata-se de um vídeo no YouTube que eu recomendo fortemente a todos e todas assistirem. O hamster impossível. Esse vídeo é um vídeo de 1 minuto e meio e ele diz sucintamente o seguinte, que se um hamster, sim, aqueles pequenos roedores, né, que são bichinhos de estimação, se um hamster crescesse indefinidamente, no mesmo ritmo que cresce entre o nascimento e a puberdade, em apenas um ano, ele teria uma massa de 9 bilhões de toneladas. Ele seria capaz de ingerir, num único dia, toda a produção anual de milho do planeta. E a pergunta que é deixada no ar, após a reflexão de que existe um bom motivo na natureza para as coisas pararem de crescer, é: por que os economistas e políticos insistem na tese de que a nossa economia pode crescer para sempre e para sempre e para sempre? E vamos dar um nome aos bois. Por que é que o capitalismo, por que é que o capital, a acumulação e concentração de riquezas sustentada de forma parasitária e destrutiva, se arvora no direito de crescer e crescer e crescer e sequestrar a mente de todos nós, porque as pessoas são reféns do pensamento de que o PIB tem que crescer, de que é impossível nós pensarmos numa sociedade que seja medida por outra coisa que não chamado Produto Interno Bruto, algo tão abstrato, insensível e irracional, que para o seu cálculo entra inclusive a produção de armas. Não, nós podemos fugir e precisamos fugir dessa lógica, porque o nosso planeta, ele é limitado, ele não é capaz de sustentar um hamster impossível. Nada pode crescer para sempre, muito menos o capital. Isso é uma coisa que o ecossocialismo coloca, ele perpassa por todas as nossas lutas, todas elas. E é interessante observar de como isso interfere na vida das mulheres, como interfere na vida de negros e negras, como interfere na nossa juventude, como interfere nas lutas pela moradia, nas lutas sobre a saúde. Todas essas coisas interferem a questão ecossocialista, né? Interferem quando a gente vai pensar na moradia. Uma das coisas que já aconteceram no Rio de Janeiro, por exemplo, sobre o que aconteceu com o Morro do Bumba. Para quem não lembra, sobre uma comunidade que vivia em cima de um lixão, né? Um lixão que a própria cidade de Niterói urbanizou
e até o dia que tudo deslizou e várias pessoas morreram. Na verdade, isso nada mais é do que o resultado do racismo institucional, né? E aí a gente vai chamar isso do racismo ambiental. Para entender também esse processo que envolve a vida de negros e negras, muitas pessoas pensam o racismo como as relações interpessoais. Na verdade, o resultado desse racismo, ele se institucionaliza, porque quem vive sobre essa rede, né, que envolve a opressão, que envolve a opressão que vive em populações negras e negras, elas vão interferir dentro das questões do Estado, né? Se envolve na educação, porque a nossa história não é contada, porque os alunos negros, desde cedo, são discriminados, seja porque, quando vão discutir a história, não se coloca como a história da África, que faz parte dessa população. Afinal de contas, se nós somos 53% da população brasileira, né, e nós viemos com população escravizada da África, por que a nossa história não é contada? E aí não é só para a gente, é para toda a população, não é? Essas interferências, elas são parte do racismo institucional. Quando uma mulher chega para ter filho, finalmente, né? Porque estou colocando finalmente, que é uma sincera posição. Temos pouco atendimento, na verdade somos nós, negros e negras, que nos utilizamos do SUS. No entanto, já se disse mesmo, o outro ministro, que o SUS é racista. Por que é? Porque na hora do atendimento, primeiro o item cor, que todos os itens, os dados, eles fazem políticas através disso. O item cor não é preenchido. Depois disso, num caso, por exemplo, de uma gravidez, as mulheres negras, elas não têm um anestésico, porque afinal de contas, nós mulheres negras somos resistentes, né? E mesmo quando se vai ter o pré-natal, somos atendidas com menos tempo, porque afinal de contas, o que se dá, o olhar que se dá da saúde sobre essa população é de que ela não se cuida, é de que ela não precisa de anestésico, ela pode ser deixada de lado. Essas questões são fáceis do racismo institucional. Então, esse racismo que estrutura uma sociedade, ele faz parte também do que é o racismo ambiental. E que nada mais é do que essas populações que são deixadas de lado, que não têm saneamento básico, ou então, pensando na questão da água, faz o resultado do que é a transposição do Rio São Francisco, né? Retirado de locais onde tem indígenas, caiçaras ribeirinhos, né, e quilombolas, eles são colocados para hidratar, né, para poder fazer com que o agronegócio se estabeleça, né? Então, na verdade, em que olhar, qual é a estrutura que se dá? Quando a gente vai pensar sobre isso, o racismo ambiental, ele perpassa por todas essas questões. Ele coloca essa população em lugares onde ou não tem cuidados básicos, ou então lugares contaminados, como aconteceu na cidade dos meninos, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, essa questão nos afeta diretamente. Para a vida das mulheres também, porque somos nós que vamos, no final das contas, ir pegar a água, né? Ou então vamos cuidar de muitas coisas que envolvem as plantações. Então, as populações que mais são afetadas pela questão ecológica são justamente a população pobre, negra e as mulheres. Então, nesse sentido, todas essas questões perpassam para quem quer mudar de fato uma sociedade, né? E quanto que a gente fica pensando sobre na questão da educação. Quando a gente mostra para essa população, né, para os novos futuros cidadãos, o quanto é preciso pensar nessa água. E aí, quando colocam assim, cuide da água, fecha a torneira, como se isso fosse uma coisa absolutamente individual e não estrutural. Enquanto dizem para a gente fechar as torneiras, dão milhões de litros d'água para as grandes indústrias.
indústrias. Então, qual é, de fato, o compromisso com essa população? Então, todas essas questões afetam a vida do que a gente quer estruturar para uma nova sociedade. Então, pensando nisso, a gente tem que, eu sempre digo que os setoriais, todos os setoriais, nosso partido tem setoriais de negros e negras, de mulheres, tem estruturando da juventude, tem saúde, todas essas questões afetam a vida de todas essas discussões. Fico muito dizendo, eu participo, eu sou meio assim, né? A gente tem que mudar tudo. Então, eu sou do setorial de mulheres, sou do setorial de negros e negras, sou do setorial de saúde, sou do setorial ecossocialista. Mas pensa só, tudo isso afeta a vida das mulheres. Uma pessoa que foi a primeira pessoa a morrer de uma contaminação da TKSA, que é uma empresa que está contaminando mais do que já estava contaminada a Sepetiba, né? Então, ela é essa representação, né, que a gente coloca para que a gente sempre lembre, tá aqui, ó, a gente fez uma camisetinha, só me lembro da Trindade, ó, Marta Trindade, olha, eu li sem clima. Ela foi uma mulher que morreu dentro dessa movimentação que a gente fez no Rio de Janeiro sobre a TKSA, né? Então, essa vida que se perdeu por conta dessas grandes questões que envolvem hoje o Rio de Janeiro, homenageou a Marta Trindade por ter sido uma das pessoas afetadas, né, por essa